Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahu et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nós vamos hoje examinar dentro da porção da Haftará dos profetas, no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 9. Aqui trata do profeta Elias, irmãos, no Monte Horebe, no Monte Sinai. Ali Elias estava acuado porque ele havia sido ameaçado de morte por Jezabel e ele fugiu de Israel para o Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, é o mesmo monte onde o Eterno deu a Torá para Moisés. Ali naquele monte, Elias entrou naquela caverna e passou ali a noite. E aqui vamos então no verso 9 ver o que aconteceu. 1 Reis 19, 9. E ali entrou Elias numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Eterno veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E Elias lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Eterno, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Eterno. E eis que passava o Eterno, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Eterno. Porém o Eterno não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Eterno não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Eterno não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, que é o seu talis, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. Amém? Então ali, irmãos, Elias, ele estava sobre uma opressão, né, irmãos, uma pressão forte de perseguição por Jezabel, e ele foge de Israel e vai lá para o Monte Horebe, que é o Monte Sinai. É o mesmo monte, Horebe e Sinai é sinônimo, é o mesmo monte, amém, em que o Eterno deu a Torá para Moisés. Então ele estava ali, já muito tempo depois, né, meus irmãos, 800 anos antes, Eterno tinha dado a Torá para Moisés. 800 anos depois, está o profeta Elias ali naquele mesmo lugar, só que dentro de uma caverna. E o Eterno chega para Elias e diz assim: Que fazes aqui, Elias? Amém? E o Eterno fala com ele com uma voz mansa e delicada. Aleluia. E depois o Eterno falando, e quando o Eterno fala com ele com uma voz mansa e delicada, Elias vem para fora, coberto no seu talite, que é o seu manto, e ali o Eterno pergunta novamente para ele: Que fazes aqui, Elias? E Elias responde: Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos. Amém? E ali, meus irmãos, ele estava muito abatido, Elias, e o Eterno vem, consola Elias, dá a solução para Elias, e Elias desce daquele monte e vai resolver tudo como o Eterno tinha dado para ele, o planejamento, e Deus deu a vitória que Elias pretendia. Aqui, meus irmãos, nós vemos essa voz mansa e delicada, meus irmãos. Ela representa o próprio Yeshua HaMashiach. Porque Yeshua HaMashiach diz lá em Mateus 11, no verso 28, ele diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Queridos amados, é claro que Yeshua estava observando Elias fugindo de Jezabel, lá de Israel até o Monte Sinai, irmãos. Ele fez isso em 40 dias. Certamente o próprio Eterno fez com que Elias tivesse arrebatamentos horizontais, porque o povo de Israel demorou do Monte Sinai até Israel 40 anos, e Elias fez o trajeto em 40 dias. Amém? Porque certamente o Eterno impulsionou Elias, e Elias estava ali naquele monte. E o Eterno vem com voz mansa e delicada. Por quê? Porque Elias era um homem de Deus, era um homem fiel a Deus e zeloso. Essa palavra, irmãos, é fundamental. Zelo pelas coisas de Deus. Aleluia. E nós vemos, irmãos, aqui que o próprio Eterno, quando ele se dirige a Elias, ele faz duas perguntas. Que fazes aqui, Elias? Quem que trabalhava com perguntas? Quem que fazia perguntas até quando respondia? O próprio Yeshua HaMashiach. Aqui nós temos vários exemplos, meus irmãos. Por exemplo, em Lucas 18, 35, amém? Quando ele vai, Lucas 18, 38, né? Quando Yeshua está passando ali, irmãos, perto de Jericó, então aquele cego, no verso 38 diz assim: Então clamou aquele cego, dizendo: Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E os que iam passando repreendiam, aqui Lucas 18, aqui a partir do verso 38, agora estamos no verso 39, e os que iam passando repreendiam o cego para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de David, tem misericórdia de mim. Então Yeshua parou, mandou que lhe o trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? Olha só, irmãos. E ele disse: Senhor, que eu veja. Aqui, meus irmãos, você veja, quem é que trabalha com as perguntas? Yeshua, que ele fala para Elias: Que fazes aqui, Elias? Ele chega para o cego: Que queres que eu te faça? Aleluia. E Yeshua, meus irmãos, aleluia, ele trabalha sempre com perguntas. Se você for ler os 4 evangelhos, você vai ver que a maior parte das vezes Yeshua está sempre perguntando. Amém? Então, meus irmãos, que nós possamos entender que naquele momento Elias estava muito preocupado. Ele fugiu 40 dias e 40 noites. Talvez ele não tenha percebido que ele fez um trajeto que o povo de Israel demorou 40 anos em 40 dias. Mas quem fez isso? Foi o Eterno na vida dele. E mesmo assim, Elias ainda estava muito deprimido. Mas mesmo assim, o Eterno, com uma voz mansa e delicada, cuidou do teu servo. Você também, meu irmão, minha irmã, seja zeloso pelas coisas de Deus. Seja zelosa pelas coisas de Deus, porque o Eterno, ele zela pelo aquele que é zeloso por ele. Então, da mesma maneira como Elias foi zeloso pelas coisas do Eterno, extremamente zeloso, quando se colocou contra aquela ambiguidade que estava o povo de Israel, em que adorava Baal e adorava o Eterno quer que adore totalmente a ele. E esses que são fiéis a ele vem com aquela voz mansa e delicada: eu resolvo o teu problema. Fica tranquilo, meu amado, basta você ser zeloso às coisas do Eterno. Faça que nem o profeta Elias. Ele foi extremamente zeloso. E o Eterno o abençoou grandemente e depois o levou arrebatado. Você observa bem, meus irmãos, que aqui no próprio capítulo 19, no verso 5, né, é interessante que Elias pede a morte. Tão oprimido que ele estava, tão deprimido. Amém? Ele diz assim, capítulo 1 Reis 19:4, Elias, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, o Eterno, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele pediu a morte, mas o Eterno o arrebatou. Aleluia! Porque, meus irmãos, era um servo fiel a Deus, e o Eterno viu isso no profeta Elias e o abençoou grandemente. Queridos amados, que o Espírito Santo, que o importante para o Eterno não é a palavra, que faço isso, faço aquilo. O negócio é agir, obedecer, ser fiel, ser zeloso. Isso é fundamental. E o Eterno é a favor dos seus. Ele vai pelejar a favor dos seus, como pelejou a favor do profeta Elias. É lógico que o Eterno não atendeu quando Elias pediu a morte. Muito pelo contrário, o Eterno arrebatou vivo e Elias está vivo. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.